Sobre a predestinação dos santos no ano de 429 d.C., nessa obra, Agostinho muda seu discurso sobre a graça, na relação da necessidade de auxiliar o livre-arbítrio do homem. A predestinação dos santos, juntamente com o dom da perseverança final, é um dos últimos escritos de Agostinho. Essa obra, com 2 títulos, forma uma única obra em 2 volumes. Na verdade, o que encontramos na história do cristianismo é uma interpretação rígida dos escritos agostinianos sobre a predestinação. Muitos consideram ainda hoje que houve uma predestinação restrita a um certo número de pessoas, reservada a um grupo exclusivo de eleitos à salvação, e não para todos os homens, conforme explica o texto em 1 Timóteo 2, versículo 4. No século XVI, Lutero e Calvino também se envolvem com a questão da predestinação. Para Calvino, uns são eleitos e outros rejeitados desde a eternidade, independentemente das boas obras ou de qualquer mérito que o homem possa adquirir nesta vida. Assim, a salvação é concedida por Deus a alguns e negada a outros, prescindindo o comportamento do homem. Deus, Criador e Senhor soberano de suas criaturas, dispõe delas para a sua glória, segundo lhe apraz. Calvino supõe incompatível com a onipotência divina o livre-arbítrio da criatura. É preciso afirmar que Agostinho sustenta que o ser humano sempre é livre, isto é, que pode escolher livremente o caminho que irá percorrer. Mas, uma vez que sua vontade age baseada em motivos, e que certos motivos podem exercer uma pressão irresistível sobre a vontade, a gama de opções reais para ele está limitada ao tipo de homem que é. Em outras palavras, ainda que teoricamente esteja livre, o homem caído, respirando a atmosfera da concupiscência, na verdade só escolhe objetivos pecaminosos. Com base nessa premissa, a graça cura e restaura o seu livre-arbítrio. Não tanto por ampliar sua área de escolha, mas sim por substituir um sistema de mais escolhas por outro de boas opções. Deste modo, a graça adapta-se à situação e ao caráter de cada indivíduo. E Agostinho afirma que, apesar de todo o poder da graça, cabe à vontade de quem a recebe aceitá-la ou rejeitá-la. A graça não dispensa a iniciativa humana. A graça sempre vai ter a iniciativa, e sem ela todos os homens constituem uma massa condenada. Aí entra o dom da perseverança final, apregoado por Agostinho. A partir desse conceito, suas fórmulas ficarão cada vez mais rígidas. Certo número limitado de pessoas recebe a graça da perseverança final. Ao falar da predestinação dos santos, que consiste na presciência de Deus, mediante os quais, com toda certeza, são libertados aqueles que hão de experimentar livramento. Portanto, está no poder de Deus decidir quem receberá e quem não receberá a graça. A graça da predestinação, apontada pelo bispo de Hipona, como a graça da perseverança final, que faz alcançar a vida eterna, é característica dos eleitos, operando neles o próprio querer, por uma ação maravilhosa e inefável. A escolha daqueles que hão de receber essa graça não depende de forma alguma do conhecimento prévio de Deus, dos méritos futuros deles, pois toda e qualquer boa obra que façam será ela própria fruto da graça. São obras feitas em Deus, nas quais o mérito é de Cristo. Agostinho se põe a pesquisar as expressões mais duras, isolando-as, a fim de provar que Deus salva quem Ele quer num decreto pré-temporal, no qual Ele escolhe uns e deixa outros se perderem. A doutrina agostiniana da predestinação
encontrou opositores já em seu tempo, no quarto século, e no decorrer da história do cristianismo posterior. Não foram poucas as controvérsias e concílios que surgiram a seu respeito. Ficou provado que Agostinho exagerou em algumas afirmações ao que se refere à predestinação e ao dom da perseverança final, devido a uma má compreensão dos textos paulinos. A Igreja jamais canonizou essa doutrina, mas sabemos que ela, através dos séculos, tem seduzido o pensamento de muitos cristãos, e até nos dias de hoje. Entendemos que Calvino e Lutero também se envolvem com a questão da predestinação no período da Reforma Protestante, século XVI, e assumem, em grande parte, o pensamento agostiniano da predestinação, para basearem as suas doutrinas, o que levará, logicamente, a pensar que a graça é irresistível em relação à vontade humana. É necessário ter sempre presente, segundo o pensamento de Agostinho, que o dom da perseverança final é uma graça maior que todas as outras graças, e somente essa é irresistível, e não podem se perder aqueles que a recebem. O pensamento de Agostinho a respeito da graça da predestinação influenciará com grande força o pensamento cristão a partir de sua época. Numerosos sucessores de Agostinho chegarão a interpretar a graça da predestinação como o fato de uma vontade incontrolável e indiscutível de Deus. A doutrina de Agostinho não supõe um domínio irresistível e férreo da graça sobre a vontade humana, destruindo nela a liberdade. Contudo, a interpretação de Calvino afirma uma dominação despótica de Deus na consciência do homem, de modo que a sua liberdade se converte em arbítrio escravo. Observamos que foi feita uma leitura por Calvino e Lutero das obras de Agostinho com o espírito de opor a graça e a liberdade, o que levará, logicamente, a pensar que a graça é irresistível em relação à liberdade humana. Os reformadores Calvino e Lutero, e entre outros, eles basearam as suas doutrinas em Agostinho, mas o que eu quero dizer aqui neste vídeo e afirmar com muita certeza, que até o quarto século, ou seja, até Agostinho, a Igreja não fazia esse tipo de interpretação. Ela conciliava a graça de Deus e o livre-arbítrio, ou seja, o homem possui liberdade. E o problema central que ocorreu na Reforma Protestante, e gerando essas interpretações sobre a graça irresistível, sobre a depravação total do ser humano, sobre o dom da perseverança final, entre outros pontos da doutrina calvinista, foi a negação da liberdade humana, coisa que a Igreja nunca interpretou desse jeito. Ela nunca negou o livre-arbítrio no dogma cristão. E os reformadores, eles negaram o livre-arbítrio explicitamente em suas obras. Com isso, gerou uma predestinação incontrolável, uma predestinação que Deus favorece uns à salvação e condena outros à perdição, porque Deus assim o fez antes da fundação do mundo. O homem não tem liberdade de escolha, o homem não tem cooperação diante da oferta salvífica de Deus. Então, tudo é pela graça. Deus é soberano. Ele predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Um desígnio oculto de Deus. O homem não tem parte nisso. Já foi destinado à salvação ou destinado ao inferno, porque Deus assim o fez. Mas eu quero dizer aqui nesse vídeo, afirmar que essa nunca foi a doutrina da Igreja que nasceu em Pentecostes. Eu tenho uma nuvem de testemunhas, são os pais da Igreja, que precederam Agostinho, que precederam os reformadores do século XVI, com uma visão totalmente diferente. Eles conciliavam a graça e a liberdade humana no dogma cristão. Devemos evitar toda interpretação que sustente um fatalismo histórico, com o destino que prenda os movimentos livres do homem,
que venha limitar tanto a vontade salvífica universal de Deus, quanto a liberdade de sua criatura, criado à sua imagem e semelhança. A graça de Deus não aniquila a liberdade, mas confirma e a desenvolve. Em seu sistema de doutrina, os reformadores afirmam que é impossível combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio, mesmo havendo, por um lado, numerosas passagens que confirmam o livre-arbítrio na Bíblia. Para isso é preciso explicar que a Bíblia não se contradiz quando ela, por um lado, afirma o livre-arbítrio e, por outro, parece atribuir tudo a Deus. Os pais da Igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, interpretavam essas passagens que pareciam ser contraditórias a princípio. Porém, os ensinamentos que eles receberam da tradição apostólica dos 12 mostravam que o ser humano possui livre-arbítrio, é livre para escolher entre o bem e o mal, e que a força das passagens que admitiam o livre-arbítrio sobrepunha a daqueles que defendiam a soberania de Deus. A dificuldade toda está no fato que na Bíblia existem duas coleções de versículos que parecem ser contraditórios. Uma coleção que confirma o livre-arbítrio humano. A outra coleção de versículos que parece atribuir tudo à soberania de Deus. Mas como a Igreja interpretava a Bíblia nos primeiros séculos? As passagens que confirmam o livre-arbítrio, elas sobrepunham as passagens que confirmam a soberania de Deus. Foi assim que a Igreja interpretava a Bíblia nos primeiros séculos. Então, o eixo central, a importância central está na negação do livre-arbítrio, ou seja, a Igreja ela nunca negou o livre-arbítrio, isso aconteceu na Reforma, esse dado da negação do livre-arbítrio. Então, se você nega o livre-arbítrio, Deus predestina todos para a salvação ou para a perdição. O problema está no livre-arbítrio, na negação do livre-arbítrio. E na dificuldade das passagens que confirmam o livre-arbítrio e as outras que confirmam a soberania de Deus. Como interpretá-las? Então, a Igreja, ela entendia, sobrepunha as passagens que confirmavam o livre-arbítrio em relação àquelas que dizem respeito à soberania de Deus. Foi assim que a Igreja interpretou, porque recebeu da tradição apostólica dos 12. A Igreja que nasceu em Pentecostes fazia esse tipo de interpretação. Então, na Reforma, modificou-se. Na Reforma, houve uma outra interpretação. Então, esse é o problema que estamos vivendo. Qual é a interpretação verdadeira? É a que nasceu em Pentecostes, nos primeiros séculos do cristianismo, não a da Reforma. Essa predestinação incontrolável, que destina uns para a salvação e outros para a perdição, que recai toda a responsabilidade em Deus, essa interpretação não é cristã.